Olá, meus irmãos, a graça e a paz, sejam bem-vindos à nossa segunda aula desse módulo sobre a queda e o pecado. Hoje nós falaremos sobre a extensão do pecado, o ponto original e a partir dali como que o pecado se estendeu, expandiu e passou para toda a humanidade. Bom, o nosso texto principal é Gênesis capítulo 3, de 1 a 10. Você precisa meditar nesse texto, porque é exatamente o texto que nos conta, como que o pecado entrou no mundo, a origem do pecado na terra, como nós vimos na aula passada. E a partir daquele ponto principal, original, o pecado ele se estende e ele passa a todos os homens. Na teologia, algumas linhas vai chamar isso de pecado original. Bom, o que nós precisamos entender nessa aula? O que nós precisamos compreender, gravar na nossa mente? Que o pecado é o ponto mais dramático da humanidade. Nós não podemos diagnosticar, compreender o homem, a humanidade. Nós não podemos compreender quem somos sem entender esse ponto dramático, esse acontecimento que foi crucial, dramático na história da humanidade, chamado pecado. Então, tudo que a gente vive, de ruim, tudo aquilo que aconteceu de nocivo na humanidade, as doenças, as tristezas, as dores, mortes, violência, fome, enfim, tudo que a gente observa de destruição é por conta da entrada do pecado na humanidade. Nós não podemos entender, compreender quem nós somos, a humanidade, sem entender a origem e a extensão do pecado sobre todos os homens. Mas quando a gente fala de queda, nós não estamos falando simplesmente da expulsão do homem do jardim do Éden. No consciente religioso, cristão de muitas pessoas, queda diz respeito apenas a esse fato de que o homem foi expulso por Deus após pecar do jardim do Éden. Claro que a expulsão ela faz parte também, foi um acontecimento importante, mas quando nós falamos de queda, nós estamos falando muito mais, indo mais além do que o simples fato da expulsão do homem lá do jardim do Éden, Então, quando estamos falando de queda, nós estamos falando exatamente dessa extensão, que o pecado ele se estendeu a todo o homem após a queda lá no Éden, Então, tudo que veio de ruim acontecer no mundo é por causa desta queda, a extensão do pecado que trouxe muitos males ao homem. Então, nós precisamos entender que quando Deus cria todas as coisas, ele cria muito perfeito. Ele cria tudo muito bom, como o próprio texto bíblico de Gênesis 1:31 vai dizer que Deus viu que o que havia feito e tudo que havia feito ficou muito bom. Então Deus ele se agrada do que ele fez. O pecado, porém, ele vem para deformar. Ele veio para macular, a criação que foi perfeita. Então, o pecado ele não entrou no mundo na criação. Deus não cria o pecado. Deus não traz o pecado junto com a criação do homem. O pecado ele é posterior, ele entra na humanidade, ele entra no mundo, ele entra no homem e a partir dali, a partir desse ponto de origem, ele se estende a toda a humanidade e ele começa a causar sérios danos, Então, tudo que Deus criou é perfeito. Então, a gente precisa entender que o pecado não surgiu na criação. O pecado não foi criado, com o homem. O pecado, ele entra na criação posteriormente.
é isso que nós chamamos de queda do homem, né? O homem, ele deixa esse estado de perfeição ao qual fora criado e agora ele cai, ele é deformado, né? Ele é, como na teologia diz, agora ele se torna depravado, ou seja, ele passa por um estado de corrupção. Então as pessoas, né, que não acreditam no pecado, elas nunca conseguirão entender tudo aquilo de ruim que acontece no mundo, né? Então sempre nós vamos olhar por outras óticas, simplesmente, né? De saúde pública, de economia, de política, enfim, quando a gente não entende a origem, a queda e a extensão do pecado, a tendência é a gente buscar respostas, explicação daquilo que está acontecendo no mundo é, por outras óticas, né? E a gente está vendo até os cristãos hoje, né, buscando respostas e tentando encontrar um culpado em outras áreas, né? Mas a origem é o pecado, né? A resposta sempre vai chegar na questão da origem do pecado, na extensão do pecado. Então é impossível entender o mundo sem entender o pecado. É impossível, né, entender o homem sem entender o pecado. É possível entender o universo, o colapso que nós estamos vivendo em muitas áreas, né, sem entender o pecado. É impossível compreender o comportamento humano sem entender que tudo isso é fruto e produto do pecado. Então, o pecado é tudo de ruim que aconteceu no mundo. Então, o ponto crítico, o ponto mais dramático, o ponto, né, mais importante no sentido de trazer, né, todos os males, de criar todas as dificuldades humanas, né, de fato é o ponto do pecado entrando no mundo, né? Então, o capítulo 3 para muitos é o capítulo mais importante da Bíblia, porque é a partir dali que a gente consegue entender e compreender tudo que vai se desenrolando nos textos bíblicos, né? Como eu já disse aqui anteriormente nas aulas, sem entender o pecado, a gente não consegue entender, por exemplo, os aspectos do perdão, da redenção, da graça salvadora, da reconciliação, da justificação. É impossível entender essas outras matérias bíblicas, né? Essas outras doutrinas bíblicas sem entender o pecado. Então, o pecado, ele destrói, ele deprava o homem, né? É o ponto mais dramático do homem, né? A origem, a extensão do pecado, ele traz grandes consequências. É por isso que Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. João 10:10 vai dizer também que o ladrão, né? Que é uma tipificação de Satanás, né? Da antiga serpente, do diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Então o pecado, ele é uma força sedutora, é uma tentação, é uma ilusão, é uma oferta, é um prato, né, de comida diante de alguém que está muito faminto, né? A gente vê essa essa metáfora ali, né? Quando o Esaú ele chega, né, muito faminto, muito exausto, e ele não consegue resistir ali um prato, né, de lentilhas, um prato ali de alimento, e por isso ele peca, né? Ele vende a sua primogenitura, e a Bíblia vai dizer que o Esaú ele se torna um adúltero, né? Alguém que vendeu, né, a sua primogenitura, né? Abriu mão da sua bênção. Ele se torna um pecador por causa de não ter resistido a essa tentação. Quando falamos de natureza do pecado, né? Essa natureza da extensão, a gente precisa entender então que a partir, né, desse ponto original, lá em Gênesis capítulo 3, agora a inclinação do homem, a tendência do homem, a inclinação do coração do homem, a natureza humana é uma natureza pecaminosa, né? A gente agora, o coração dos homens é inclinado sempre ao pecado. A Bíblia diz, né, em Gênesis 8:21, que agora a imaginação do coração do homem, toda essa inclinação, a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, né? E o pecado, ele tem consequência
ele ganha, né? Ele, ele cresce, ele se estabelece agora nessa incapacidade que o homem tem de obedecer a Deus, né? Então, por causa da queda, o homem se torna incapaz de obedecer a Deus, né? Ele se afasta de Deus. É por isso que Romanos 3:23 diz que o homem ele foi destituído da glória de Deus. Então, essa incapacidade do homem obedecer a Deus é exatamente aí que o pecado se estabelece, né? Então, essa natureza pecaminosa, essa inclinação, a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, e essa incapacidade espiritual do homem de obedecer a Deus, o pecado, ele se firma, né? Ele se estabelece em cima dessa condição humana, né? E para a gente finalizar, queridos, a gente vai encontrar tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento esse ensino sobre a extensão do pecado, né? Que o pecado ele foi passado a todos os homens, né? Ele se estendeu a todos os homens. No Antigo Testamento, por exemplo, Gênesis 6:5, né? Vai dizer assim que viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração era má continuamente, né? E Romanos 5:12 vai dizer: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, por isso que todos pecaram. Esse versículo, né, de Romanos 5:12 é o versículo principal quando nós estudamos a extensão do pecado, né? Todos pecaram. Novamente, Romanos 5:12 vai dizer que como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, então com o pecado entra a morte no mundo, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecados, né? Pecaram. Então, a consequência maior do pecado é a morte. Por que nós morremos hoje? Né? Deus não nos criou para morrer, né? Deus colocou no homem o desejo, né, pela eternidade. Nós nascemos para sermos eternos, né? Então, por isso que quando nós morrermos, o nosso espírito ele voltará para Deus, né? Então, a ressurreição que nós cremos no fim de tudo é uma ressurreição para a vida eterna. Então, Deus criou o homem, o espírito do homem, para ser eterno. E o pecado, ele traz, então, como consequência primordial, né, a morte. Então, a morte é a pior e a maior consequência do pecado. Que você possa continuar estudando, faça as avaliações, faça as atividades e que você continue crescendo em graça e sabedoria. Que Deus abençoe você.